Durante toda a semana passada, após os ataques consideráveis da Rússia sobre toda a região de Kiev, outras regiões na Ucrânia, desencadeado, é claro, por uma retaliação de Putin por conta dos ataques, por conta do ataque à ponte de Kerch na Crimeia, que liga a Crimeia e a Rússia. Muitos acreditavam que aquela ocasião do ataque, em 8 de outubro, no sábado, a Rússia estaria totalmente desolada, já não havia mais o que fazer, a Rússia já estava pronta para entregar a chave da invasão e faltaria pouco ali para a Ucrânia realmente dominar toda a região e expulsar de vez a Rússia. Foi o que aconteceu? Não foi o que aconteceu. A Rússia veio com uma série de bombardeios por toda a Ucrânia na semana passada, desde 10 de outubro e até hoje, 18 de outubro, terça-feira. Vem ocasionando desgastes no governo de Kiev, vem ocasionando desgastes por todas as forças militares do país e principalmente nas estruturas. O canal Área Militar havia dito semana passada que vamos confirmar agora aqui para vocês. Kiev sob ataque. Vamos lá. Infraestruturas que foram atacadas pelas tropas, pelas forças aeroespaciais da Rússia e também marítima, com mísseis de longo alcance, mísseis de cruzeiro. Aqui há relatos que o canal Área Militar havia levantado que as infraestruturas estavam sendo alvos, estavam sendo destruídas pelos ataques ordenados pela Rússia. E, posteriormente, o que aconteceu? A Ucrânia, ela deu uma nota dizendo que as infraestruturas vitais como água, eletricidade, ferrovia, meios de comunicação estavam íntegros, não haviam sido atingidas, ou aquelas que estavam atingidas estavam já sendo reparadas e outras já haviam sido reparadas. A princípio, é claro que é uma guerra de informação, um jogo muito problemático nesse conflito em curso, mas que denota uma certa manipulação das informações por parte do Ocidente, por parte da Ucrânia. Então, às vezes, não é por questão de querer fazer uma alteração do cenário, mas também o que mais é esse perfil da Ucrânia, ao meu ver, é tentar passar uma espécie de cenário não tão caótico para os europeus, para eles não ficarem assustados e pararem, por exemplo, de enviar equipamentos. Mas se a Ucrânia realmente está tombando, vamos ter que parar de enviar equipamentos, vai que a Rússia tome conta de tudo e vem para cima de nós. Não, melhor a gente parar. Pode ser esse o pensamento deles. E é o que ocorreu. Veja só, deixar esses atos sem resposta é simplesmente impossível, disse ele, Putin, alegando outros ataques não especificados à infraestrutura de energia russa. E até aqui, até um parecer, o presidente Volodymyr Zelensky disse que eles foram deliberadamente programados ataques para ceifar pessoas e derrubar a rede elétrica da Ucrânia. Seu primeiro-ministro disse que 11 grandes metas de infraestrutura foram atingidas em 8 regiões, deixando partes do país sem eletricidade, água ou aquecimento. Porém, de certo modo, essas avarias dessas infraestruturas foram consertadas posteriormente. Foi o que disse a Ucrânia. Tá? E é claro que esses ataques também eles sucederam e nos últimos dias os ataques também vieram a partir do quê? De drones. Shahed 136 de fabricação persa, que veio destruindo muitas infraestruturas, principalmente ferroviárias e elétricas novamente na Ucrânia. E hoje, 18 de outubro, veio uma confirmação pela Ucrânia. Ucrânia confirma
30% de suas infraestruturas foram destruídas nos últimos 8 dias. Foi o que o área militar havia levantado aqui a princípio. Por quê? Pelas evidências, pelas imagens, pelo caos que ocorreu na região de Kiev, em que esses locais que estavam ocorrendo caos, essas imagens circulando, se você coloca no mapa, eram exatamente locais de infraestrutura de voluntários civis que estavam ali fazendo segurança, que eu vou explicar mais à frente, centros de distribuição de logística, centros de comunicação, centros ferroviários. Então, eram exatamente os mesmos locais que sabemos, de certo modo, através da inteligência e através de mapas simples, como o do Google Earth, que a gente consegue definir os metrôs, centros de logísticas ferroviárias, entre outras infraestruturas como de água e eletricidade, por exemplo. Eu, aqui no área militar, fiz esses pontos, fiz essas ligações e consegui definir os pontos onde esses ataques ocorreram. Não em sua totalidade, é claro. Foram mais de 100 saraivadas e mísseis aí de longo alcance da Rússia. Mas os principais dentro de Kiev, que foram relatados em vídeos e até mesmo mapeados por mídias aí do Ocidente, realmente constataram que houve danos permanentes, outras avarias, é claro, parciais. E isso realmente implica consideravelmente em toda a força militar da Ucrânia nessas regiões. Por quê? A Kiev depende de voluntários civis para se locomover, para ir até essas regiões, fazer a sua função ali iminente. E as tropas ucranianas lá nas regiões em disputa também sofrem com isso, principalmente pelo moral. Os seus familiares que estão lá na região que foram atingidas, será que eles estão bem? Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Eu preciso ver eles. O meu parente, por exemplo, está hospitalizado. E aí, como que faz? Eu vou sair daqui do fronte, vou lá, não posso sair? Nossa, mas é meu parente. Não, você recebeu ordem para ficar aqui, você vai lutar até o fim aqui. Então, o moral dos militares é sim abalado. É claro que há todo um trabalho por trás ali do comando para não fomentar esses militares com notícias ruins, sempre com notícias positivas. Até porque, por exemplo, uma das notícias positivas foi que essas infraestruturas não foram totalmente destruídas ou já foram reparadas. Ou seja, são movimentos que, de certo modo, vale a pena para a Ucrânia ficar emitindo. É uma guerra de informação dos dois lados. E a Rússia ela vem atacando de forma coordenada e desproporcional toda a região da Ucrânia. É um perigo que pode ocasionar perdas em dezenas e milhares de vidas com esses ataques. Então, esse artigo aqui, que foi realizado, né, por mim no área militar, descreve toda essa questão, principalmente após os ataques na ponte de Kerch, que realmente incomodou muito Putin e mudou o comando. A estratégia mudou completamente no campo de conflito e ninguém quer falar isso. Todo mundo que é pró-Ucrânia não se dá o mérito ou até mesmo a imparcialidade de colocar isso, de falar que realmente os fatos que estão acontecendo, tá? E após esse ataque, todo mundo acreditava que a Rússia estava, de certo modo, já comprometida, não havia mais motivos de continuar a guerra, estava fraca, não tinha dinheiro, não tinha munição. Pelo contrário, a retaliação ela começou na madrugada de 10 de outubro e veio com tudo, uma saraivada de ataques e mísseis. E olha só, como havia já destacado, que a enxurrada de dezenas de mísseis e cruzeiros disparados do ar, terra e mar foi a maior onda de ataques aéreos a atingir longe da linha de frente, pelo menos desde as rajadas iniciais no primeiro dia da guerra em curso, 24 de fevereiro.
presidente Putin ele ordenou os ataques massivos de longo alcance após um ataque à ponte que liga a Rússia, como eu havia dito, que é a ponte de Kerch. Aqui é um dos drones que estão sendo utilizados atualmente, neste momento, em Kiev e nas regiões da Ucrânia. E o área militar, como eu havia dito, destacado aqui, foi um dos únicos que detalhou realmente os ataques sucessivos ao longo da última semana, que evidenciou as perdas consideráveis da Ucrânia em infraestruturas logísticas, infraestruturas elétricas, vitais para a continuidade da vida, ali principalmente da região de Kiev e região Donetsk e ao sul do país. E hoje, 18 de outubro, Zelensky veio através de seu Twitter e também da TV ali na região da Ucrânia, que opera na Ucrânia, ele anunciou que quase 1/3 das plantas de energia da Ucrânia foram destruídas por ataques de drones e mísseis russos nos últimos 8 dias. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave porque você vai ter racionamento a partir de agora, você vai ter um período muito longo para você reparar essas infraestruturas, os seus civis vão deixar de operar o seu trabalho, a sua atividade laboral por conta de energia, falta de energia, por conta da falta de eletricidade, de água, de logística, de transporte público. Você vai ter um caos, mesmo que não imediato, mas um caos progressivo dentro de 4, dentro de 7, dentro de 14 dias, que a economia ela vai ainda mais piorar, ainda mais também pelo tráfego ali marítimo na região do Mar Negro, do escoamento de grãos que está quase ali que um congestionamento ali no Estreito de Bósforo, por conta da quantidade de navios a serem inspecionados. E a economia ela vai sofrer ainda mais por conta dessa infraestrutura e principalmente nos reparos de equipamentos que foram danificados pelos ataques russos ao longo dos últimos dias, que precisam o quê? Levá-los até a fábrica, precisa de energia, precisa de transporte, de solda, de oxigênio, de vários outros tipos de equipamentos para consertar esses blindados e recolocá-los no campo de conflito, no campo de batalha. Vocês estão vendo aqui as áreas que foram atacadas por bombardeios russos que vieram do Mar Negro, do Mar de Azov, vieram das regiões em disputas, vieram das regiões próximas aqui da fronteira da Rússia. E o Zelensky ele tuitou, que destacou que desde 10 de outubro, 30% das usinas de energia da Ucrânia foram destruídas, causando apagões maciços em todo o país, e os ataques à infraestrutura civil não deixaram espaço para negociações com o regime de Putin. E ele já destacou isso, que ele não quer conversar, negociar com Putin, ele quer negociar com outras pessoas, indivíduos que podem fazer uma ponte de intermediação com a Rússia e Ucrânia. Algumas mídias relataram que os bombardeios são muitas vezes imprecisos e civis foram mortos em prédios residenciais. E o fato, é claro, ele é verdadeiro. E também há muitas explicações para isso, como eu destaquei aqui, que grande parte dessas infraestruturas elas são, às vezes, operadas em sua questão de vigilância, questão de forças de segurança, por civis voluntários que vão até as forças militares, que pedem para ser voluntários e são designados para determinadas regiões, prédios, estações elétricas, que fazem todo o serviço ali de segurança. E, é claro, o destino deles também foram alvos ali dos ataques de mísseis. E nesses cruzamentos, às vezes muitas desses equipamentos, desses mísseis russos, foram interceptados no ar. E eles perdem todo o seu ordenamento, toda a sua precisão e caem aonde cair. Inclusive, isso foi relatado por um jornalista da Ucrânia, em que ele destacou que um dos mísseis foi interceptado pela defesa aérea ucraniana e caiu num cruzamento, destruindo diversos carros
e até mesmo matando ali mais de 4 pessoas ali na área. Inclusive teve destroços ali, realmente foi uma cena chocante e que ele descreveu isso, que essas interceptações em um ambiente urbano causa vítimas inocentes. Até o prefeito da capital de Kiev, Vitaly Klitschenko, destacou que 2 objetos de infraestrutura crítica foram danificados em Kiev e o abastecimento de eletricidade e água em muitas casas no oeste foi parcialmente limitado. Então, eu até destaquei para finalizar esse vídeo e até esse artigo aqui, os alvos eram sim comando militar e infraestrutura energética da Ucrânia, bem como arsenais com munição e armas de fabricação estrangeira. E todos os objetos atribuídos foram atingidos. Outros, na verdade, mísseis foram interceptados. Mas esses, ao que parece, essas infraestruturas, em sua maioria, 30%, um quarto, um terço, é muita coisa, foram atingidos com sucesso pelo emprego dos mísseis russos. Se não tivessem sido interceptados, provavelmente esses 30% que foram danificados seria quase ali na faixa de 70% a 60%, que colocaria definitivamente a Ucrânia num caos total. Ficariam a ruína, ficariam totalmente apagados ali todos os seus civis e militares. E o sucesso dos ataques russos muito se devem ao alto nível de tecnologia empregados nos mísseis de cruzeiro com propulsão, muitas vezes hipersônica e supersônicas e até Mach 3, difíceis de serem interceptados pelos atuais equipamentos existentes e operados pelas forças terrestres ucranianas. Foi um dos motivos dos Estados Unidos e da OTAN anunciarem que irão enviar de imediato sistemas de defesa aérea antimísseis para a Ucrânia de curto e médio alcance, como os NASAMS, que são aqueles mísseis avançados que têm uma parcialidade de produção e inteligência de engenharia da Noruega e dos Estados Unidos, e também aqueles mísseis de curto alcance que interceptam outros mísseis, como o IRIS-T, que é da Alemanha, que também tem uma grande efetividade no campo de batalha. Espero que tenham gostado deste vídeo. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sino de notificação, curtir o vídeo para que o YouTube entenda que vocês gostaram e recomendem para outras pessoas ficarem por dentro dos acontecimentos, do conflito aqui em curso no leste europeu. Obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo.